Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 48 da Conversa Paralela. Eu, Ana Rosa Vidigal, professora, jornalista e educadora, recebo vocês juntamente com a equipe dos Saberes Circulares em nosso evento podcast. Nosso tema de hoje, um nome para chamar de seu. Seu nome foi escolhido por você? É um legado familiar? Qual história seu nome tem? Você já parou para pensar que o nome de cada um, o que o nome de cada um traz consigo? Nomes são títulos de si. Marcas de identidade, memória, sociedade, registros do ser e estar no mundo, e o caminho que traçamos sobre ele. Nomes têm grande relevância naquilo que constitui a esfera individual e coletiva de todos nós. Nesse episódio 48, vamos conversar sobre o assunto com Letícia Franco, presidente do Colégio Registral de Minas Gerais. Vamos aprender mais sobre a temática nominal e o que ela instiga pela multiplicidade de conexões no nosso cotidiano. A mudança de nome e gênero, a alteração do nome face à participação em programas de proteção de testemunhas, a alteração decorrente de reconhecimento de paternidade biológica e socioafetiva, o casamento, os estrangeirismos, entre muitas coisas. Então, venha conosco, seja muito bem-vindo. Letícia Franco é graduada em Direito pela UFMG, pós-graduada, mestre e doutoranda em Direito, oficial do Cartório do Registro Civil de Notas do Distrito de Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. É diretora do Instituto Nacional de Direito e Cultura, INDIC, professora e co-coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral na parceria INDIC-CEDIM, presidente do Colégio Registral de Minas Gerais e diretora do Recivil e do Colégio Notarial do Brasil. É isso mesmo, Letícia? Isso mesmo. É de tanta Minas Gerais. É isso mesmo. Autora dos livros de notas e registros, casamento e divórcio, em cartórios extrajudiciais do Brasil, uso capião extrajudicial, além de diversos artigos na área do direito notarial e registral. Boa noite, Letícia. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para tentar trocar uma ideia sobre os nomes. Sobre o livro, eu não coloquei, né? Mas a gente tem esse livro aqui, que é Faces da Dignidade da Pessoa Humana, que é um pouco a respeito do tema que a gente vai tratar hoje. Ótimo, excelente. Muito obrigada. Agradeço muito a sua gentileza de estar conosco e a gente conversar sobre um tema que eu sempre quis conversar, Letícia, e chegou a hora, e uma ótima hora, imagina. Quem veio participar ao vivo, a casa é sua, quem está nos ouvindo depois, é uma alegria por você estar conosco, e quem compartilha com quem mais puder gostar, nossa gratidão imensa por fazer circular saberes juntos. Deixe suas perguntas e comentários no chat, responda ao nosso formulário de opinião e participação com certificação durante o evento. Fique à vontade, puxe a cadeira e vamos papear. Letícia, tinha vontade de começar com uma pergunta sobre o seu ofício. Então, vamos lá. Eu sou oficial de registro civil das pessoas naturais e, como eu trabalho num distrito, aqui em Belo Horizonte, os distritos acumulam outras funções. Então, a gente acumula a função também de tabelionato de notas. O que é isso, né? Para quem não é da área. Então, o registro civil das pessoas naturais fica a cargo do registrador o nascimento, o registro do nascimento, do casamento, do óbito e todas as alterações que existirem nesses registros. Então, vamos supor, um registro civil de nascimento e a pessoa vai mudar de nome por algum motivo. Depois a gente vai tratar disso, né? Algumas ideias de mudança de nome. Essa alteração do nome é levada para o livro de registro de nascimento e fica lá registrada para sempre. Chama uma averbação, que chama, né? É uma alteração nesse registro. Todos
esses livros dos cartórios, eles ficam guardados para sempre. Antigamente era em papel, mas agora a gente está cada vez mais mudando para o digital, sabe, Ana Rosa? E a gente, então, ainda continua com o papel, então os livros em papel, eles devem ser guardados eternamente, né? Com todas as cautelas, em arquivos, e a gente também escaneia tudo e temos que guardar com toda a segurança para evitar a perda dessa informação, tá? É isso. Agora, além disso, lá no cartório a gente também faz notas, né? Notas são as escrituras, procurações, o pessoal conhece também muito por reconhecimento de firma e autenticação, tudo isso nós fazemos no cartório de notas. Então, o nosso cartório tem essas duas atribuições. É isso. Muita responsabilidade, hein, Letícia? Nossa Senhora. Ainda por cima, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente teve que parar para poder estudar mais um pouco, né? Porque esses dados, os dados pessoais, eu acho que o maior acervo que existe realmente no Brasil de dados pessoais está nos cartórios, né? Porque todas as alterações têm que ser feitas no cartório, e nós guardamos isso para sempre. Então, nós temos, sim, que nos preocupar, nós até tivemos, há pouco tempo atrás, um grande debate sobre isso, como fazer, como cuidar, estamos sempre atentos a esses dados para cuidar. A gente fala que os dados continuam pessoais, mas eles estão sob a curadoria nossa, né? E nós somos delegatários de um serviço público. Isso é até importante dizer. Essa função que nós desempenhamos aqui no Brasil, ela é feita por meio de concurso público, então é um concurso público para a pessoa física mesmo, então a Letícia passou no concurso público, mas a gente desempenha uma função no cartório em caráter privado. Então a gente recebe essa função pública e a gente desempenha por nossa conta e risco, entendeu? Mas sob fiscalização do Poder Judiciário. Então, dessa forma, é uma situação única no direito brasileiro, né, de uma delegação que é feita à pessoa física. A gente vê muito, né, que temos algumas empresas que prestam serviço, por exemplo, ônibus, né, que presta serviço a essas empresas de ônibus, mas é empresa, a gente não, a gente é a pessoa física mesmo, entendeu? Entendi. Uau, muito bom. Eu gostaria de saber o que faz um nome. O que faz a pessoa, quando nasce, ela precisa ter um registro, um nome? Ela pode ficar um tempo sem nome? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Você sabe que nem sempre precisava ter nome, né? Historicamente, você podia, assim, esperar um tempo até batizar, por exemplo, né? Antigamente, aqui no Brasil, gente, não tinha o registro civil. O registro civil foi criado por volta de 1800, um pouco antes de 1800. Antes disso, os registros eram feitos pela igreja. Então, normalmente o pessoal esperava até o batismo. Mas tinha um problema grave com o registro na igreja, né? Porque era a igreja católica só. E quem não era católico não tinha registro, então era bem complicado, né? E outra coisa é que os fatos que eram registrados, eles dependiam do momento em que isso era levado para a igreja. Então, registrava não o nascimento, mas o batismo, né? Não registrava, depois registrava o casamento religioso. E quem não era dessa religião, como é que fazia, né? Então, isso mudou e nós criamos, então, foi criado o Registro Civil das Pessoas Naturais, e desde então é obrigatório o registro civil. Então, mesmo que tenha o ato religioso, né, por exemplo, casamento religioso, mas para ele ter efeitos civis, é necessário que ele seja levado ao registro civil. O nome, então, a pessoa, né, precisa registrar, precisa ter nome? Depois que veio para o registro civil, precisa sim. Então, e antes de você registrar, gente, você não é reconhecido para nenhum efeito. Então, a gente sempre oferece que seja o mais rápido possível que faça esse registro, né? Porque senão a criança não vai ter acesso à saúde, né? Então, assim, as vacinas necessárias, ao reconhecimento para tratamento no SUS e tudo mais, e agora também para plano de saúde, para tudo, né? Depois para a vida escolar. Então, o registro é obrigatório e o nome é requisito do registro. O que é interessante, é claro, quem vai atribuir o nome à criança naquele momento inicial vão ser os pais, né, os genitores, eles vão atribuir o nome, e por isso a nossa lei permite que no futuro
essa criança possa alterar o nome. Isso é uma coisa pouco divulgada, e eu acho super interessante a gente falar isso com os educadores, porque vocês estão próximos, né, das crianças, dos adolescentes, e tem essa previsão na nossa lei de registros públicos de alteração do nome aos 18 anos. Eu até escrevi um artigo sobre isso há pouco tempo, sobre a alteração do nome aos 18, querendo chamar a atenção para as pessoas procurarem o ofício de registro civil, quem não gosta do nome, quem não se adaptou com o nome. Tem uma janelinha de abertura mais rápida e mais fácil de alteração do nome entre os 18 e os 19. Então, é bem legal de avisar isso para as pessoas, para eles nos procurarem nos cartórios, para a gente poder colaborar com essa alteração. Você falou uma janelinha mesmo? De 18 aos 19 apenas? Não. Que é possível fazer isso? Não. É que entre os 18 e os 19, como a pessoa não praticou nenhum ato da vida civil ainda, ou praticou poucos, né? Porque antes de 18 a pessoa é relativamente incapaz, tá? Então, para poder praticar negócios, para poder ter dívidas, né? Para poder responder por crime, normalmente a pessoa tem que ter mais de 18, entendeu? Então, a lei previu que entre os 18 e os 19 é mais fácil de fazer essa alteração. É mais simples, a gente precisa de menos requisitos, então a gente vai ter que analisar menos situações. E aí a pessoa nem precisa dar motivo. Ela chega lá no cartório e fala, não quero esse nome. Eu já teve caso lá no cartório, né? Eu vou contar o caso. O menino chamava um nome estranho, realmente era um nome diferente, que ele não gostava dele. Ele chegou lá no cartório e falou assim, não, eu quero passar a me chamar, vamos dizer, Alex. Quero passar a me chamar Alex, um nome simples, né? E ele tinha um nome muito complicado. Aí nós, ele colocou lá, a gente até perguntou, vai querer mudar só o prenome, vai querer mudar também o sobrenome? Depois eu vou explicar isso melhor. O incomodava ele era o prenome. Só para esclarecer, gente, prenome, aqui no direito brasileiro, o nome todo, ele é formado pelo prenome, que são aquelas primeiras palavras que compõem o nome, né? Eu defendo que o prenome pode ser simples, como Letícia, ou duplo, como Ana Rosa, entendeu? Simples ou duplo. E além disso, além do prenome, o nome da pessoa é formado também pelo sobrenome. O sobrenome é o nome de família. Então, ele não pode ser criado da cabeça da pessoa, igual o prenome. O prenome, você tem diversas opções, né? Você pode escolher diversos prenomes, mas o sobrenome você tem que escolher dentre aqueles da sua família. Até no nosso Código de Normas, vamos explicar isso também. O que é Código de Normas? É que além da gente ter todas essas milhares de leis aqui no Brasil, como é muito detalhe, e que às vezes as leis não conseguem tratar de tudo, foi criado um Código de Normas do Extrajudicial de Minas Gerais. Então, aqui para Minas, nós temos um Código de Normas que é publicado pelo Tribunal de Justiça, e nesse Código de Normas vem previsto esses detalhes. Então, vamos lá. Vem previsto a questão dos prenomes e a questão dos sobrenomes também. Então, como é que vai fazer, como é que vai alterar e tudo mais. Aí a gente tem isso previsto no nosso Código de Normas, entendeu? Sim, sim. É possível fazer isso. E cada vez mais vem trazendo para a gente, né, coisas que antes eram só do judiciário. Quer dizer, você tinha que contratar um advogado, você tinha que levar essa questão para o Poder Judiciário, que às vezes demora, porque é uma questão mais complicada, né? Tem que fazer citações e publicações. No cartório, as coisas costumam ser bem mais simples, tá? E muitas vezes, né, sequer é necessária a participação de advogado. Como nesse caso, claro que os advogados são muito bem-vindos, né? Se participar advogado, às vezes é até melhor, porque eles podem esclarecer, a pessoa já chega esclarecida e tudo. Mas se a pessoa não tiver um advogado e quiser mudar de nome, então chega lá, vamos supor, então, o Alex. Alex chegou lá no cartório, falou que tinha um outro nome, que não gostava dele, queria mudar, então, só o prenome. Aí nós fizemos, né, um procedimento, e aquela época ainda a gente tinha dúvida se precisava ou não de mandar de forma administrativa mesmo para a nossa juíza, para ela autorizar. Ela autorizou e ela já falou que não precisava mais mandar para ela. Então, ela falou o seguinte, entre os 18 e os 19, nós entendemos aqui que basta o requerimento, e sem nem fundamentação. Então, agora, nos outros casos, eu nem preciso mandar para a juíza, entendeu?
nesses casos Entendi. entre 18 e 19. Mas e aí? Passou dessa janelinha que eu falei para você? Sim, Porque às sim. vezes a pessoa não ficou sabendo, né? Mas ela é muito incomodada com o nome, ela tem um nome constrangedor. Teve um caso famoso também, gosto de contar casos. Esse caso foi É julgado bom, no é muito bom. STJ. Esse caso nem é um nome ruim, não. Nem é um nome assim horroroso, não. É Raimunda, que ela chamava, né? Raimunda. Mas Raimunda tem aquela frase, né, que o povo fala, né? É Raimunda, né? É aquela coisa. E aí ela não queria chamar Raimunda. E aí mudou. A relatora até do acórdão era uma moça, né? Era uma mulher. Aí a relatora compreendeu, né? Ela foi sensível ao sofrimento daquela pessoa, e a pessoa já tinha Sim. mais de 18. E ela autorizou mudar o nome para Isabela, entendeu? Então, um nome que não tinha nada a ver com o outro, Nossa, muito mas ela diferente. autorizou. Mas nesses casos aí, depois que passa da janelinha, aí precisa do motivo, e o motivo vai ser analisado pelo juiz, e o juiz vai ou não vai autorizar, tá? Isso é importante dizer. Sobre a questão do sobrenome, que eu queria dizer também para vocês, às vezes chega o pessoal para registrar aqui no cartório, né? Quer colocar um sobrenome bonito, vamos colocar aqui. Eu gosto muito de sobrenome de jogador de futebol, sabe? Riquelme, por exemplo. Riquelme é o sobrenome do jogador, né? Mas aí eles querem colocar esse sobrenome. Aí eu falo assim, não, mas esse é o sobrenome do jogador. Qual que é o sobrenome da sua família? Aí a gente pode colocar o sobrenome da família, não apenas o do pai ou da mãe, mas também o dos avós, até bisavós. Desde que você comprove que esse sobrenome é da sua família, a gente também pode colocar, tá? Mas a gente não pode sair colocando o sobrenome de outras pessoas, que isso não tem autorização legal, tá? Nossa, então, por exemplo, eu tenho Castro no meu avô. Meu avô, Aníbal de Castro Vidigal. Eu poderia colocar Castro? Poderia, não tem problema. No seu filho, né? Em você, se você quiser alterar o seu próprio nome, eu estou falando para poder atribuir para os seus filhos. Para você colocar no seu próprio nome, tem algumas previsões também agora em nível Brasil, porque a gente, além de ter as corregedorias de justiça nos estados, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça. Vocês já devem ter ouvido falar do CNJ, porque o CNJ vem lançando muitos provimentos que alteram muita coisa. E o CNJ veio dizer o seguinte: vamos supor que você, Ana Rosa, só foi registrada com o sobrenome do seu pai, e você gostaria desse Castro aí, que é da sua mãe, é isso? É do meu avô materno, isso Isso, mesmo. você gostaria de ter algum sobrenome do lado da sua mãe. Se você não tiver nenhum, você consegue incluir direto no cartório. Isso também faz parte da desjudicialização. O que é isso, gente? Está acontecendo cada vez mais a transferência para os cartórios de atribuições que antes eram só do judiciário. Então, antes, para poder alterar o nome, só no judiciário. Agora, tem algumas hipóteses que a gente vai tratar depois, né? Algumas delas. Uma delas é essa. Porque o ideal, de acordo com os princípios democráticos, a igualdade entre o homem e a mulher, o ideal é que a pessoa tenha um sobrenome do pai e um da mãe. Mas isso nem sempre acontecia, né? E aí, às vezes, a pessoa só tinha o sobrenome do pai. E aí, ela quer colocar um da mãe? Pode, direto no cartório. Só procurar o cartório que a gente consegue fazer esse tipo de alteração já. É provimento 82. Esse é provimento. Nossa, esse assunto é interessantíssimo. Letícia, é um assunto... A gente está tratando por um viés do registro social, né? Mas quanta coisa tem em relação a isso, né? A questão da ancestralidade, estou falando agora, do avô materno. Minha mãe tirou um sobrenome, e ontem a gente estava conversando sobre isso. Ela falou assim, que pena que eu tirei esse sobrenome quando ela se casou. Porque ficou longo, ficou muito longo. Ela, tão bonito esse sobrenome, eu queria ter deixado esse sobrenome, Elias. Então, é interessante, né, essa questão, né, porque tem também um tempo que a gente tem de maturação da nossa própria história, né, Letícia? Verdade. Então, às vezes, o nome está ali, mas no decorrer, né, da nossa vida, a gente vai percebendo alguns valores, algumas crenças que mudam, né, na nossa trajetória. E, às vezes, a gente dá um valor diferente para
para essa identidade, para essa memória. E é interessante ouvir falar disso. Eu queria... tem uma pergunta aqui no chat. Ian, vocês podem tirar o sobrenome porque não se dá bem com um dos genitores. A pessoa pode argumentar isso? Esse tipo de mudança ainda não trouxe para a gente no extrajudicial. Tudo é possível, tá? Por exemplo, já teve casos de abandono, né? Abandono afetivo, em que já houve autorização judicial, sim, para exclusão de um sobrenome. Mas não é coisa simples e é só judicial. Então, você pode procurar um advogado ou um defensor público para poder te ajudar a entrar com esse tipo de ação. Mas já vou esclarecendo, não é coisa simples. E aí tem que fundamentar, sim, o motivo, né, o abandono. Não é só assim, não gosto, tá? Por quê, gente? Vamos explicar. O nome, ele tem esse lado, né? O nome é muito importante. A gente fala que é o primeiro direito da personalidade, porque o nome, ele não é só uma coisa que pertence a nós, né? Letícia, quem é Letícia? Sou eu mesma, né? O nome faz parte da minha personalidade. Então, além de ter isso, de o nome se identificar com a gente, né? O nome também é importante para o Estado. Então, na vida em sociedade, o Estado precisa saber quem é a Ana Rosa, né? Quem é a Letícia, mas não só a Ana Rosa, nem só a Letícia. Letícia o quê? Letícia Franco Maculan Assunção. Quem é essa moça, né? Para poder atribuir responsabilidades, os ônus todos, né? Para a própria identificação, cobrança de tributos, claro, também, tudo isso. Então, o Estado precisa saber. Se você fica mudando o nome a toda hora, aí essa identificação, ela perde a força. E o nome, gente, é o primeiro elemento de identificação. Tudo bem que depois você vai ter CPF, você vai ter identidade, não é? Você vai ter, mas para tirar o CPF, para tirar a identidade, você vai ter que, primeiro de tudo, ter o seu nome. Então, não é uma coisa tão simples essa questão de mudança. Tem as hipóteses previstas em lei? Tem. Aí, quando tiver essas hipóteses previstas em lei, a gente vai poder alterar. Algumas exigem uma certa investigação prévia. Por exemplo, o provimento 73, que a Ana Rosa falou no começo, né, que é do transgênero. O transgênero, ele pode mudar de nome no cartório, sobrenome não, só o prenome, tá? Ele vai mudar o prenome de acordo com o gênero que ele vai alterar. Isso é possível? Pode, é possível, não tem problema, qualquer tempo, não é só naquela janelinha entre 18 e 19, não, qualquer tempo. Mas eu tenho que fazer uma análise grande para verificar, será que ele responde a algum processo? Será que ele tem alguma dívida? Tudo isso a gente faz essa análise e, se tiver, a gente tem que comunicar. Então, a gente comunica ao processo judicial, onde ele tem, né, se ele tiver algum processo judicial, a gente comunica ao cartório de protesto que ele tem uma dívida. Então, tem essa série de análises que a lei exige, a lei ou o provimento do CNJ exige, para evitar que a pessoa também fuja das obrigações. Pode ser um criminoso também, né? Sim. Que está fugindo da responsabilidade criminal dele, querendo mudar de nome. Pode acontecer. Então, a gente tem essas cautelas. Não é porque é o cartório, não, viu, gente? Às vezes o povo chega no cartório e começa a reclamar. Mas vocês exigem coisas demais, vocês são muito burocráticos. Não é verdade. A gente quer fazer as coisas, mas a gente tem que fazer as coisas como está previsto na lei ou na norma, né? Porque é um serviço público relevante que a gente tem que seguir as regras corretamente. Senão a gente é até penalizado, porque nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Entendeu? É isso. Sim, sim. Muito importante. A questão, por exemplo, eu queria voltar lá no início. Vamos voltar. Sobre o tempo que uma pessoa pode ficar sem nome, sem registro. Existe? Existe. Então, vamos lá. Tudo isso existe. Tem previsto na lei que o ideal é registrar a criança em até 15 dias contados do nascimento. Mas, o que acontecia? Como as mães, às vezes, né, elas ficavam meio de repouso logo depois que tinha criança, então aumentava o prazo para a mãe por mais 45 dias. Então, quer dizer que a mãe tinha 60 dias. O pai, se fosse o declarante, tinha 15 dias. Mas, aí, como teve essa questão toda de igualar os direitos, falou, por que a mãe vai ter 60 e o pai vai ter só 15? Então, aumentaram o prazo para o pai também, então agora os dois têm 60.
Claro que para nós, gente, o ideal é que faça no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Porque vai ficar uma criança 60 dias sem acesso, né? Vai que ela precisa tomar uma vacina, vai que ela precisa de um tratamento de saúde com urgência e vai ficar sem documento. Sim. Enquanto a lei até prevê, sabe, Ana Rosa, que enquanto não registra, tem aquela folhinha amarela que você recebe no hospital, quem já teve neném há pouco tempo sabe, chama Declaração de Nascido Vivo, a DNV. Essa DNV ela pode ser utilizada enquanto não fizer o registro, mas ela não é um documento, assim, né? Ela é apenas um formulário do Ministério da Saúde que é preenchido à mão ainda por cima, às vezes fica meio ilegível, com os dados lá pelo hospital. Então, o ideal, gente, é que você não espere os 60 dias, né? Que o mais rápido possível. E, inclusive, a gente tem... ficamos abertos todos os dias da semana, os registros civis, inclusive domingos também e feriados. É mesmo? Né? Nós, registradores civis, funcionamos todos os dias. Para registro de nascimento, normalmente é de segunda a sexta. Lá no Barreiro, a gente abre também aos sábados, para todos os serviços. E domingos e feriados, eu também tenho plantão para o óbito. Aí, como a gente já está lá em plantão, eu também faço registro de nascimento. Mas não é todos os cartórios que funcionam para registro de nascimento nos domingos e feriados, não, porque às vezes a busca é muito grande por registro de óbito, né? Então, se você já está aberto lá para registrar óbito, aí às vezes fica difícil de você inserir o nascimento. Mas lá no Barreiro, nós funcionamos para nascimento todos os dias, tá bom? Entendi. Final de semana feriado é de 8 a meio-dia, mas os outros dias é de 9 às 17, já esclareceu. Muito bom. Você falou desse primeiro registro do hospital, ele chega até vocês? Tem que chegar. Isso é muito legal. Excelente pergunta. Gente, essa declaração de nascido vivo, ela foi excelente, porque ela foi criada a fim de fundamentar aquela verdade, né? Então, quando a mãe tem o filho, já vem os dados lá. Nasceu uma criança a tal hora, vem a hora, vem se a gravidez era simples ou dupla, pode ser, ou até mais, né? Pode ser mais gêmeos. Vem o nome da mãe. O nome do pai não é requisito obrigatório, porque em muitos casos não tem nome do pai. E em outros casos também, a mãe às vezes nem sabe qual é o pai. Infelizmente, acontece essas coisas, né? E aí, o requisito do nome do pai não é. E a gente só pode colocar o nome do pai se ele for casado com a mãe. Então, se ele não comparecer lá no cartório, se o pai comparece e fala, eu sou o pai, beleza. Ele reconhece a paternidade naquele momento. Mas se ele não vai ao cartório, se só vai a mãe, eu só posso colocar o nome do pai se ela for casada com ele ou se tiver uma ordem judicial, tá? Senão eu não consigo colocar o nome do pai, porque é necessário um reconhecimento da paternidade. Ele vai falar que o filho daquela mulher é dele mesmo, e aí ele vai lá. Então, a maioria dos registros nos cartórios é feita pelo pai mesmo, sabe? Ele que normalmente vai, mesmo porque a mãe, às vezes, ainda está né, de repouso. E aí a gente faz o registro nesse momento, entendeu? Entendi. Letícia, vamos imaginar uma pessoa que não tem o registro do pai na certidão de nascimento. Sim. E já passou muito tempo. Sim. Inclusive, esse pai é falecido. É possível isso acontecer? Sim, então vamos lá. Você colocou a questão difícil. Primeiro, vamos lá, você já faleceu. Se não tiver falecido, gente, é só comparecer ao cartório de registro civil. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês, os cartórios de registro civil estão integrados nacionalmente via central do registro civil. Você não precisa ir no registro civil onde está o nascimento da criança. Claro que se você for, vai ser mais fácil, mais rápido. Mas vamos supor que você morava no Amazonas quando a criança nasceu e hoje você mora aqui em Belo Horizonte. Você tem que ir lá no Amazonas para resolver qualquer outra coisa? Não. Você pode procurar o cartório mais próximo da sua residência. Nós temos uma ferramenta que se chama e-protocolo e nós fazemos a transmissão eletrônica desses dados. Então, vamos supor que o pai está vivo. Não mata o pai não, viu, Ana Rosa? O pai está vivo. E aí ele encontra o filho, ele quer reconhecer esse filho. Se o filho for menor de idade, basta que compareça no cartório o pai
o filho tem que ter se ele tiver mais de 12 anos, ele tem que concordar, tá bem? Senão ele não precisa, não. A mãe também vai ter que concordar se a criança for menor. Se a criança for maior já não é mais criança, né? Se a pessoa já for maior de 18 anos, então já é um rapaz ou uma moça, e encontra o pai, basta os dois irem, né, no cartório, que nós fazemos o reconhecimento de paternidade, tá bem? Então, é possível fazer direto no cartório. E não apenas o reconhecimento de paternidade ou maternidade biológico. Nós também podemos fazer reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetivo. Isso está previsto no provimento 63. Antes, a gente podia colocar 2, um pai e uma mãe socioafetivo. Depois mudou, agora a gente só pode colocar um. O outro tem que ser judicial. Então, vamos lá. Vamos supor que o Zezinho ele ficou órfão de mãe, né? Quando era muito novinho, e foi criado pelos tios. Os tios podem reconhecer a paternidade e a maternidade biológica dessa criança? No cartório, não. No cartório, só um deles, tá? Só um deles que vai poder reconhecer, e só depois que a criança tiver 12 anos de idade, porque ela tem que manifestar a vontade, ela tem que dizer que realmente ela os enxerga como pais socioafetivos, tá bem? Então, tem essa questão também, tá? Mas o outro pai, então, escolher uns 2 tios, né? Tem que escolher um para a gente já fazer no cartório, e o outro vai ter que procurar o advogado ou o defensor público e entrar judicialmente para poder pedir a inclusão, tá? Agora, o pai biológico, a qualquer momento. Não tem essa questão de limite, né? Porque pai biológico, né? Não biológico. Aí, a qualquer tempo, ele pode procurar o cartório para poder fazer o reconhecimento. E também, mesmo que o pai não apareça, mas a mãe descubra o paradeiro do pai, então vamos lá. O pai sumiu, a mãe não sabe dele, por isso ela registrou só em nome dela. Aí ela descobre o paradeiro desse pai. Ela pode procurar o cartório, nós vamos com os dados, mas tem que ter os dados direitinho, o endereço, né? Ou então o local de trabalho dele, porque aí o juiz, a gente vai mandar isso para o juiz vai chamar esse rapaz para conversar, para ver se ele assume essa paternidade. Se ele assumir, tranquilo. Se ele não assumir, já manda para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública para entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, tá? É isso. Eu vi que tinha umas perguntas, sim. Ana Rosa. Sim. Não sei se já está na hora. Eu já vou, mas eu queria saber quando ele é falecido. Então, quando ele é falecido, você quis complicar a coisa. Quando ele é falecido, vai ter que verificar. Aqui em Belo Horizonte tem uma coisa que chama Centro de Reconhecimento de Paternidade. Ele é relacionado com a Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte. Mas eu acho que esse é um plano piloto, né? Ainda um projeto piloto, e não tem ainda em outras cidades de Minas, tá? Aqui, nós conseguimos fazer exame de DNA gratuito. Então, mesmo que o pai tenha falecido, se os irmãos, então, vamos supor, né? O pai faleceu, mas os irmãos querem reconhecer esse outro irmão. Pode procurar o Centro de Reconhecimento de Paternidade, onde será feito um exame de DNA. Se for verificado que realmente ele é o pai, aí a juíza determina para a gente incluir, fazer a averbação, né? Que é a inclusão do nome do pai no registro, entendeu? Fora isso, nos lugares onde não tem, só com ação judicial mesmo. Vai ter que ser com ação judicial. Então, existiria essa possibilidade pela mediação dos irmãos. Se todos estiverem de acordo, né, não tiver briga, aí procura o Centro de Reconhecimento de Paternidade aqui, faz o exame de DNA. Por aí. Entendi. Muito bem. Letícia, fala um pouquinho do seu livro, sobre a dignidade. Eu acho bonito demais esse nome. Pois é. Muito legal esse livro. Esse livro eu escrevi junto com mais 3 colegas, e eu escrevi no meu mestrado lá de Portugal. Eu vou explicar por que eu fui fazer mestrado em Portugal. Tem muitas regras, eu sempre quis escrever sobre nome. E aqui no Brasil tem pouquíssima lei sobre nome. É tudo muito superficial.
Agora, o Conselho Nacional de Justiça tem tratado de algumas questões, mas mesmo assim a gente ainda ficava com muita dúvida. E lá em Portugal, como eles gostam de tudo nos mínimos detalhes, também sobre o nome lá é tudo regrado, entendeu? Tem muita regra. Sim. E aí eu fui para Portugal para poder me debruçar sobre esse tema e foi Bacana, ótimo. Letícia. Foi ótimo. Eu escrevi, então, esse livro como foi minha dissertação de mestrado lá de Portugal. E aí tinha mais 3 colegas que também escreveram sobre a dignidade da pessoa humana, outros aspectos, né, não sobre o nome, e aí a gente resolveu publicar juntos, entendeu? Sim. Mas nesse livro eu trato de um assunto que não tratamos aqui hoje, né? Que é da questão da mudança do nome no casamento. E eu até vi que tem uma pergunta sim, sobre mudança do nome tem 2 perguntas a respeito de casamento e nomes. Um que do prenome e o outro que é do sobrenome. Isso mesmo. Então, prenome, gente, a gente não consegue mudar no casamento, tá? O casamento, você pode incluir um sobrenome do cônjuge, tanto o homem quanto a mulher. Você pode escolher o sobrenome e incluir o sobrenome. Pode ser um ou mais de um, desde que você preserve pelo menos um seu de solteiro, tá? Então, vamos usar o meu exemplo. Meu nome era Letícia Paulino Franco. Aí, quando eu fui me casar, eu tirei o Paulino e fiquei só Letícia Franco e coloquei 2 do meu cônjuge, né? Coloquei o Maculan e o Assunção. Então, eu fiquei Letícia Franco, Maculan e Assunção. Eu preservei um meu de solteira, então, ok, tá? Entendi. E outra coisa interessante, pode ser em qualquer ordem, tá? Não tem ordem. Se eu quiser ser Letícia, Maculan, Assunção, Franco, podia. Ou se eu quisesse Letícia, Maculan, Franco, Assunção, podia. Não tem ordem, é em qualquer ordem, tá? A gente até recomenda, né, que não mude de nome. Se fosse hoje em dia, eu não mudaria, tá, gente? Porque depois que a gente vê, por cima hoje, que as mulheres estão casando cada vez mais tarde, e a gente já escreveu livro, a gente já fez mestrado, a gente já tirou carteira de habilitação, carteira de trabalho. Aí, o que acontece? Se você mudar de nome, você tem que mudar todos os seus documentos. E você vai ter, num concurso público, por exemplo, eu vou ter que provar que eu, né, sou a mesma pessoa. Isso tem um custo para a pessoa, né? Essa mudança de nome tem um custo, que você vai ter que tirar fora o trabalho. E tem outro problema, que infelizmente nem sempre os casamentos duram para sempre, né? E aí, às vezes, a pessoa quer voltar atrás para o nome de solteira. Pode, mas é outro custo, é outro trabalho. Então, hoje, a gente explica isso para as pessoas. Não é obrigatório mais mudar de nome. Já foi, sabia? Não. Já foi. A mulher Até era quando? obrigada a adotar o sobrenome do marido. Mas isso tem muito tempo, não? Até 27 de dezembro de 77, quando entrou em vigor a lei do divórcio. Antes da lei do divórcio, a mulher era obrigada a adotar o nome do marido. Que interessante. Aqui em Portugal também? Em Portugal também teve um período que ela ficou obrigada. Aqui foi até a lei do divórcio. Agora não mais. Agora é facultativo, e é facultativo tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a mulher pode acrescer ao seu sobrenome do marido, e o marido também pode. Então, se você quiser fazer uma homenagem à sua esposa, né? Eu ouvi ali ele falando, queria fazer uma homenagem, você pode sim escolher um sobrenome. Lembrando, gente, que depois que você pegou esse sobrenome, por exemplo, eu peguei o Maculan e o Assunção do meu marido, né? Esse sobrenome não é mais dele, ele é meu, porque o sobrenome faz parte do meu nome, faz parte do meu direito da personalidade. Então, se um dia a gente divorciar, aqui no Brasil, o meu marido não tem o direito de me mandar excluir o sobrenome dele. Eu mudo se eu quiser, mas eu que vou decidir. Passou a ser propriedade, né, Letícia? Passou a fazer parte de mim, né? Mas lá em Portugal não, sabia? Lá em Portugal não. Aí tem que devolver? Lá em Portugal você só pode manter o nome se o cônjuge concordar. E outra coisa, se a sua conduta posterior ainda for ruim, quer dizer, ele considerar que você está saindo com muitos homens, sujando o nome da família, ele pode exigir que você tire o sobrenome dele. Você acredita? Portugal é diferente. Mas aqui não, aqui é tranquilo. Interessantíssimo, Letícia. Pois é muito legal a gente estudar outras culturas, né? Muito interessante, muito. Eu acho isso assim imprescindível na vida de todo mundo. A gente tem um olhar, né,
um contraponto. Isso é muito interessante. Como que é a questão do nome social, Letícia? Então, eu já tive um aluno que na chamada vinha um nome, mas era solicitado que fosse dito outro nome. Então, gente, essa questão do nome social, antes de vir esse provimento 73 dos transgêneros, ele era mais utilizado. Agora, não precisa mais usar o nome social. Se a pessoa quiser, só que tem que ser maior, tá? Entendeu? Menor vai ter que continuar usando o nome social. Quando ele virar maior, aí ele pode procurar o cartório para a gente poder fazer a alteração do nome dele. Aí não vira mais o nome social, não. Vira o nome dele mesmo, substitui o outro nome, entendeu? Então, vamos supor, o menino chama João, mas agora ele quer chamar Maria, né? Porque ele se identifica com o gênero feminino. Aí, como é que ele vai fazer? Enquanto ele é menor, ele pode procurar os canais que existem, né? Então, vai ter que procurar, acho que a própria Polícia Civil, talvez, né? Para poder fazer constar também o nome social, porque tira uma carteira com o nome social e tudo, né? Mas, para poder mudar o nome civil, já tem que ser maior. Aí, procura a gente vai fazer, não precisa de fazer cirurgia de transgenitalização, nada disso, tá? Isso não precisa mais. É só a pessoa estar convicta de que ela quer mudar de nome, a gente conversa com ela até, porque uma vez que você mudou o nome no cartório, você não consegue voltar atrás no cartório, é só judicial, entendeu? Ah, tá. Você mudou de nome, aí ficou sendo esse. Aí, arrependi, quero voltar atrás. Aí você vai ter que contratar um advogado e voltar, porque ele não consegue mudar de novo no cartório. A gente só consegue mudar uma vez. Entendeu? E aí esse nome fica sendo definitivo. Então, ele substitui. Então, se você receber, vai ter que tirar uma nova identidade. Na nova identidade, vai lá, Maria. Não vai ser mais nome social, não. Entendi. Mas isso tem pouco tempo, então, né? Pouquinho tempo. O provimento 73 tem poucos anos. Eu nem vou ousar falar, porque o tempo está passando tão rápido. Ainda por cima, nessa época de pandemia. Mas, olha, se você quiser, olha aqui na internet. Não, mas eu estou falando isso porque esse episódio deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Ou, não, acho que talvez um pouco mais. Mas o menino era... É igual isso que eu estou falando. Era menor de idade ou era maior de idade? Não, maior de idade. Mas ainda era dito nome social. Isso. Mas existe ainda o nome social. Ainda existe. Nessas hipóteses em que a pessoa ainda não substituiu o nome por outro, tá, definitivamente. Né? Isso, entendi. Exatamente. O provimento 73 é de 2018. Nossa, 2018. Então muito próximo. Isso. Muito próximo. Interessante. E essas questões de, por exemplo, proteção à pessoa... Esse não é direto no cartório, não. Tá? O que acontece, gente? Às vezes pode acontecer, isso é bom falar para as pessoas, né? Que a pessoa está sendo perseguida, e aí ela pode ser ou vítima, ou então ela pode ser testemunha de um crime. E então, no procedimento lá, criminal mesmo, né, perante o juiz, ela pode solicitar a alteração desse nome, né? Isso pode ser oferecido a ela também. E não apenas ela, mas também os familiares, sabia? Os familiares mais próximos. Então, a família toda pode mudar de nome. Isso aí vai perdurar enquanto perdurar o problema. Depois, pode voltar atrás, se a pessoa quiser, né? Então, ela pode mudar tudo, pode mudar o prenome, o sobrenome, isso está previsto, sim, na lei de registros públicos, que está prevista essa possibilidade, mas é só com ordem judicial. Ah, sim. Nossa, o nome e o sobrenome, puxa, muita mudança, né? Pode mudar tudo, mas às vezes eu acho que é bom. Esses casos de mulher, por exemplo, vítima de violência, e que às vezes tem que sumir mesmo, porque é um homem que está realmente fazendo ameaças sérias à integridade física e tudo mais, né? Então, ela pode solicitar isso no procedimento, que a gente vai receber essa ordem. Isso é pouquíssimo utilizado. Eu acho que aqui no cartório eu nunca utilizei para esse fim, de vítimas e testemunhas. Mas tem outros casos muito comuns. Vamos falar dos outros casos, só para a gente ter uma ideia, né? Então, tem a questão da adoção. A adoção, gente, quando a pessoa é adotada, você pode mudar tanto o prenome quanto o sobrenome. Se a criança já tiver mais de 12 anos de idade,
ela tem que ser ouvida, porque, claro que ela já está acostumada. Por exemplo, chama Tadeu. Você vai mudar o nome da criança sem ouvi-la? Não dá, né? Então, isso tudo tem que passar por um exame junto com o psicólogo para verificar se ele vai se adaptar pelo novo nome, ou então só muda o sobrenome. Mas o sobrenome normalmente muda mesmo na adoção, porque inclui o sobrenome do adotante, tá bem? Nós já falamos aqui do reconhecimento de paternidade ou de maternidade, que pode ser feito biológico ou socioafetivo. Nessas hipóteses de mudança de nome, de reconhecimentos, né, você também pode acrescer o sobrenome do pai ou da mãe biológico ou socioafetivo, tá bem? Essa alteração entre os 18 e os 19, que eu já falei para vocês, a gente pode alterar o prenome, e eu já tive um caso lá no cartório em que pediram para incluir um sobrenome. Também pode. Para tirar sobrenome, eu acho mais complicado, tá? Desde que você tenha pelo menos um do pai e um da mãe, se for um nome enorme, por exemplo, né? Essa é outra questão interessante, que aqui no Brasil não tem limite, sabia, Ana Rosa? Na lei não esclarece quantos sobrenomes a gente pode pôr na criança, né? Aí eu uso direito comparado. Lá em Portugal, eles falam que é no máximo 4. No máximo 4. Então, sobrenomes. 2 prenomes e 4 sobrenomes, simples ou duplo, né? E 4 sobrenomes, porque senão nem cabe no documento de identidade. Não é complicado ter mais do que isso? Nem cabe. 4 já acho muito grande. 2 mais 4, 6 é muito grande. O meu já é grande, né? Letícia Franco, Maculã Assunção. Eu tenho 4. Eu já acho que é bom, de bom tamanho. Já evita a homonímia, né? Porque a homonímia é muito ruim. Sim. O seu tem 5, ainda Patrícia? Tem isso, aí, né, Letícia? Pois é, Patrícia. A Patrícia falou aqui que tem 5. Patrícia Pode Carmen. ter. Até 6, a gente até aceita. Mas mais do que isso, vai trazer constrangimento para a pessoa. E a gente tem que lembrar que o nome é muito ligado à dignidade da pessoa, né? Ao respeito. Vou falar disso, Letícia. Vamos falar. O que é dignidade, gente? Aquele respeito que você merece de todos aqueles da sociedade. Então, todos nós aqui temos direito a sermos respeitados. Basicamente, é isso. Em razão de sermos pessoas humanas, nós fazemos jus à dignidade da pessoa, né? E a gente tem que evitar que essa dignidade ela sofra ou por nomes constrangedores, ou até é uma coisa horrorosa. A gente ouve nomes até que chegam a ser agressivos, ou nomes que são chacota, por exemplo, mijardina. Isso aí é um nome que a doutrina trata, né? Tinha umas outras lá, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Você ouviu esse? Isso é tudo verdadeiro. É de verdade? É de verdade. Antigamente, o que acontecia, gente? Antigamente, os registradores civis não eram tão preparados igual hoje em dia. Hoje em dia, a gente passa por um concurso difícil, a gente já é preparado para essa função, né? Nós temos também os colégios, por isso que eu estou no colégio, a gente publica doutrina, a gente faz encontros, debates, e isso a gente vai aprendendo. Naquela época, o registrador civil, ele era uma pessoa mais simples mesmo, às vezes da própria localidade, e às vezes nem tinha estudo. Então, chegava lá, registrava, e esquecia. Depois a pessoa ficava com um problemão para mudar. E aí ficava, às vezes, com um prenome ridículo. Ou até o conjunto prenome e sobrenome pode ser ridículo. Isso também é um motivo para mudar de nome, sabe? Tem um caso verídico que chama... Era uma pessoa de origem japonesa, mas morava aqui no Brasil, entendeu? Então, era isso. E aí, o nome dele era Kumio. Kumio Tanaka. Kumio Tanaka. Você imaginou esse menino na escola, coitado? O tanto que ele sofria. Aí, ele entrou na justiça e mudou de nome, entendeu? Então, o problema pode ser a junção dos dois, né? Por exemplo... a sonoridade, né, Letícia? Dependendo da cultura, a sonoridade vai causar uma terceira definição ou entendimento, né? Um terceiro sentido, né? Tem outros também, por exemplo, Caio Pinto. Esse é muito comum, não é? Se for só Caio, mas Caio Pinto, entendeu? Aí já fica complicado.
Isso tudo está na doutrina, gente. Não sou eu que estou inventando aqui, não, tá? Sim, Quando a gente sim, estuda sobre esse eu os acho mais prenomes comum de acontecer, com né? prenomes constrangedores, é mais complicado. Pode ser Rolando é mais difícil, mas pode ser Orlando, né? Rolando Ladeira. Orlando Ladeira. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a combinação de prenome e sobrenome, né? A gente lá no cartório sempre tenta orientar, falar, olha, isso aqui pode dar problema. Ou então até prenomes que aqui no Brasil são femininos, em outros locais são masculinos, ou vice-versa. Por exemplo, nós temos aqui o André, né? Andrea na Itália, né? E tudo mais, na Alemanha também, é masculino. Mas a Andréia aqui é feminino. Aí, se você pôr um menino chamando Andréia aqui no Brasil, vai ter problema, né? Vai ter problema. Então, a gente tem também essa sensibilidade para orientar no momento do registro, sabe? No momento do registro de nascimento, tudo isso tem que ser olhado. Mas se tiver problema... É uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, é algo assim fascinante, né, Letícia? Sim, porque é bem legal. Por isso que eu tá quis lidando, estudar mais. Não é? Que interessante isso, viu? Muito interessante. Pois é. E você ter feito esse contraponto cultural também, ainda mais, né, com as nossas origens portuguesas, eu acho que isso é bem curioso. Olha só, lá em Portugal, ninguém sabe, né? A Alisson, a Alisson pode ser, mas se você não se sente constrangido, né? Porque a Alisson aqui normalmente vai ser masculino, mas lá nos Estados Unidos pode ser masculino ou feminino. Se a pessoa não se sente constrangida, tudo bem, mas se ela se sente constrangida, é que é o problema, porque isso é da pessoa. E aí a pessoa tem que procurar para poder mudar, né? É o que acontece. Umas coisas que tem interessantes, gente, e que lá em Portugal eles explicam, a nossa lei aqui não explica. Por que pode Maria José ou então José Maria? Entendeu? É um prenome duplo, mas por que pode, né? Aí em Portugal explica que o primeiro nome tem que ser de acordo com o sexo, mas o segundo não precisa ser, entendeu? Então pode ser Maria José e pode ser o José Maria. Pode. Lá em Portugal eles explicam. Na nossa lei aqui a gente não tem isso, mas pela praxe a gente sempre pôs, né? Ninguém acha estranho. O menino chama José Maria. Beleza, José Maria tá valendo. Mas por quê, né? De onde que isso veio? Veio lá de Portugal. Lá em Portugal eles aceitam. Entendeu? Interessantíssimo. Essa questão cultural nossa e de uma herança cultural também, né? Bom, além disso... Tem aqui, Letícia, tem mais uma observação no chat. Tem duas. A Eunice Oliveira, ela falou que tem um nome e o sobrenome igualzinho da mãe. Você falou do nome do homônimo? Você falou? Homônimo. Ela tem o nome igualzinho da mãe. Isso seria possível na atualidade? O nome e o sobrenome. Ela tem o nome, né? Porque é prenome e sobrenome, né? Isso. Se você tem um nome igualzinho, idêntico ao da sua mãe, se você tem problemas com isso e você gostaria de ser diferenciado, isso aí vai ter que ser judicialmente, né? Mas, às vezes, no momento do registro, o que a gente faz? A gente pode sugerir de colocar, igual tem o júnior para os meninos, para as meninas a gente pode colocar filha. Então, poderia ser, vamos supor que a minha filha, eu queria que ela chamasse igualzinho a mim, Letícia Franco Maculana Assunção, filha. Pode. Ou então eu quero fazer homenagem à minha avó. Aí é o nome igualzinho, então é Gislaine Porto Paulino, neta ou bisneta. Neta. Pode, tá? Mas não é obrigatório, não. Eu também tive uma colega que tinha o nome igualzinho da mãe dela e nunca teve problema com isso, mas quem tiver problema pode procurar o judiciário, que infelizmente para essas coisas a gente ainda não tem autorização, tá? Eu vi uma pergunta aqui, posso falar? Essa questão do D? Por favor. Essa questão do D. Sim. É a partícula D. Então, tem muita gente que chama José Francisco da Silva, né? E aí ele vai casar. Sim. Ele vai casar e a noiva quer pegar só o Silva, não quer pegar o Dá. Pode? Esse Dá tem que ir junto com o Silva ou não? Lá em Portugal também explicam isso, porque aqui na nossa lei também não explica, mas lá em Portugal explica que essas partículas, gente, elas não fazem parte do sobrenome.
que elas podem ser incluídas ou excluídas nesses momentos em que a lei permite a alteração do sobrenome. Então, no momento do casamento, a mulher quer pegar só o Silva? Pode, não precisa pegar o da Silva. Né? Você vai dar o nome para o seu filho, não precisa pôr o da, pode colocar só Silva. Nem dá, nem dê, nada disso, tá? Porque nem di, né? Porque às vezes vem dos italianos, eu tenho um cunhado que chama Difine, né? Não precisa de colocar o di também, não, entendeu? Então, isso aí está previsto lá em Portugal de forma bem clara. Essas partículas, elas podem ser inseridas ou excluídas. Se você quer colocar... um caso interessante. Vamos supor que a mãe chama Maria da Silva e o pai chama José da Silva. E aí, a criança só tem Silva, né? Para poder colocar. Mas aí, coitadinha da criança, corre risco de ter muito homônimo. Então, eu vou colocar na menina... Vamos pensar um nome legal aqui. Laura. Laura da Silva e Silva. Pode colocar? Pode. Fica com dois sim, o E. Então, ela veio dos dois lados. Entendi. E a gente pode colocar da e a gente pode colocar o E também. Entendeu? Pouca gente sabe disso, mas pode. Muito bom. Letícia, nós vamos terminar com uma última pergunta aqui. Joia. Que tem a ver com a questão da orientação ou impedimento. Essa situação, que pode ser constrangedora posteriormente para a pessoa, no momento do registro, aí a gente está voltando ao início, né, que é o nascimento, no momento do registro, você pode impedir esse registro ou só orientar? Então, vamos lá. Eu sou registradora civil. A pessoa chega lá, minha obrigação orientar. Se a pessoa não se conforma, minha orientação lá no cartório, não cria confusão no balcão, porque como é que funciona? Isso está previsto na lei de registros públicos. Se a pessoa não se conforma com a nossa orientação, a gente vai submeter isso sem cobrança, não tem cobrança de nada, a análise da juíza da vara de registros públicos. No caso, aqui em Belo Horizonte, é juíza, né? Então, a gente submete isso para o juiz. O juiz decidiu, aí eu não posso fazer nada. Então, às vezes eu acho que o prenome é constrangedor, mas se a juíza deferiu, está deferido. Eu não posso recorrer disso. Mas se a juíza indefere, aí a pessoa pode recorrer? Pode. Tem um caso famoso aqui em Belo Horizonte, da Amora. Você já ouviu falar isso da Amora? Era a Amora. Não. E aí o promotor, aí foi indeferido esse prenome. Eu nem sei se eu ia indeferir a Amora, não. Mas foi indeferido. O prenome é Amora? Amora? O prenome. Amora. Amora, a fruta. Amora. Sim. Acharam que podia ter uma questão sexual envolvida, sei lá, eu nem sabia que a Amora tinha problema sexual, você sabe disso? Não sei. Não, mas enfim, aí indeferiram a Amora. Aí foi para o juiz indeferiu, manteve o indeferimento. Aí os pais apelaram, aí apela, vai para o tribunal, aí o tribunal decide, entendeu? Sim. Isso é um procedimento administrativo. E aí, mesmo assim, se eles não se conformarem, aí tem a possibilidade de um procedimento judicial. Aí vai ter que entrar com um novo procedimento judicial para discutir isso. Mas é raríssimas hipóteses em que o tribunal não deixa mesmo. É só quando realmente é muito constrangedor, sabe? Esse Amora mesmo acabou que depois conseguiu, sabe? Conseguiu. Mas eu não crio confusão no balcão, gente. É o seguinte, chega lá para mim, um nome que eles gostam. Outro dia teve um caso. interessante isso. Hugo. Hugo lindo, né? Eu quero pôr o nome do meu filho de Hugo. Beleza. Mas aí, na hora que ele foi escrever, era WGO. Aí eu disse, não, mas isso aí não é Hugo, isso aí nem dá para pronunciar WGO. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu me chamo Wellington. Mas o Wellington... E usar o W. O Wellington é porque é o W junto com E, né? E é um prenome estrangeiro. Aí, não, mas o homem bateu o pé que queria o tal do Hugo com W. O que a gente faz? Olha, infelizmente, nessas hipóteses, a lei determina que eu encaminhe para o juiz. E o juiz é que vai decidir. Aí é claro que o juiz indeferiu, né? Indeferiu, não conseguiu colocar o WGO, não. Entendeu? Entendi. Então, no caso aí, não foi uma situação de constrangimento, mas uma questão fonética mesmo, né? Da linguística. Seria, né? Eu acho que, imagina essa criança para poder depois... Chega na escola, Hugo, aí, soletra seu nome aí.
WGO? Não dá, Entendi. né? Não Sim. dá para poder ser, porque não dá nem para pronunciar. Vamos ver a chamada. A chamada parece uma sigla, né? Então, a gente tem Sim, que tomar parece uma cuidado com sigla. isso. É interessante. Não é uma questão semântica, né? Do constrangimento semântico, mas você tem razão. É uma questão do constrangimento fonético, porque Isso. depois, para esse som ser depurado, né? Na verdade, para ele virar o que era a intenção inicial, é um processo bem complexo, né? Ainda Bem mais para quem está complexo. aprendendo a escrever, a ler e escrever, Não né? é? Na época da alfabetização. É isso A aí. minha filha mais velha, na época da alfabetização, perguntaram assim para ela, como é que escreve seu nome? Sofia é com PH? Ela falou assim, como é que era? Ai, agora tu esqueceu. Sofia escreve como? É com PH? Não, é com S mesmo. Mas foi esperta, é com essa, né? PH, não. É interessante porque a gente pensa na dignidade humana, né? Como você trouxe muito bem desde o início, e é realmente uma identificação muito grande. Então, isso tem que ser de muito conforto para a pessoa, né? E isso varia de época para época, de cultura para cultura, e é algo que é importante, essa ponderação, né, que vocês fazem. Ela é necessária. Mas lembrando que a nossa questão no cartório nunca é criar constrangimento para ninguém, nem brigar com ninguém, é porque nós somos orientados. Inclusive, eu tenho lá no cartório os nomes que a juíza já autorizou. Se ela já autorizou, eu nem mando para ela mais autorizar, mesmo que eu ache meio estranho o nome, né? Ela já autorizou, sim, ela que dá a palavra final. Aí a gente só orientar, o senhor tem certeza? É difícil de escrever esse nome, né? Porque o povo lá no cartório também adora adora K, L, que é mais pesado, Y e H, né? Igual se fosse Sofia lá no cartório, e provavelmente eles iam gostar de escrever com S-O-F-H-Y e A, né? Tudo bem, né? Quando não é exagerado, mas às vezes tem uns nomes grandes, Caterine, né? Que eles inventam de colocar Y e H em tudo quanto é lugar, em lugar que nem cabe H, nem cabe. Colocar. Aí, às vezes, a gente manda para a juíza para ver se ela autoriza. Porque, pelo nosso código de normas, a gente tem que observar a grafia correta. Se tiver errado, aí a gente tem que mandar para o juiz autorizar. Entendeu? Sim. Entendi. Letícia, olha só, nós já passamos da hora. Ah, pois é. Mas esse tema é apaixonante, que delícia, gente. apaixonante. Quem quiser ler, esse aqui eu falo mais sobre o nome no casamento, e só já dando spoiler, eu defendo que não mude. Se você quiser mudar muito, você pensa bem. Eu mudei, né? Eu não me arrependo. Mas pense bem. Porque tem muita gente que se arrependa depois, não se acostuma, né, com o nome novo. E aí, sim, como é que faz? Aí é só judicial para poder mudar, tá? Ainda não tem chance de mudar direto no cartório, não. Casou, sim, mudou, tá mudado. Aí tá só mudado. Com o juiz. Tá bom? Muito interessante. Não só a temática é interessante, mas a sua forma de abordar a temática. E temos até elogios a você aqui no chat. Eu que agradeço muito a sua gentileza. Para terminar, Letícia, nessa temporada do podcast Conversa Paralela, nós estamos tratando de projetos de vida. Por isso a importância da discussão do nome, né? Da temática do nome e como isso é relevante no propósito de vida de cada um, né? Na nossa identificação, memória e trajetória. E tudo que nós podemos mobilizar para a nossa formação pessoal, social, profissional, para um novo começo, e a nossa projeção, por isso, projeto. Conta para nós, Letícia, se você tem um projeto de vida hoje, que você queira compartilhar conosco. Um projeto de vida? Pois é, eu estou à frente do Colégio Registral de Minas Gerais, nosso projeto de vida agora, nesse momento, né? Que projetos são, nós temos muitos, eu ainda por cima que sou uma pessoa um pouco acelerada, mas o nosso projeto agora é dar cada vez mais dignidade ao registrado ao civil, a dignidade da pessoa humana também, né? Porque, infelizmente, o registro civil das pequenas localidades é difícil de atuar, e como a gente não é funcionário público, a gente recebe os valores pelos atos praticados. Então, tem colegas que ganham muito pouco, pagam para trabalhar,
Então, a gente quer ajudar esses colegas a ter novas atividades. Então, a gente está tentando trazer novas atividades para os nossos colegas, prestar novos serviços, serviços interessantes, né? Como esse, mediação em cartório, quem sabe a gente possa fazer, né? É um serviço interessante. Além disso, nós também queremos dar treinamentos e palestras, a gente tem feito isso já, né? Escrevemos artigos em conjunto com os colegas. Eu acho que esse é o meu projeto do momento, né? Está dentro do que vocês estão falando, de trabalhar em conjunto com os nossos colegas. A gente tem a sorte de estar aqui em Belo Horizonte, mais próximo tanto do tribunal quanto da Assembleia Legislativa. Então, a ideia da gente é trabalhar para poder melhorar a vida de todos os registradores civis aqui de Minas Gerais. Que bacana! Aqui, gostei muito dessa ideia da mediação em cartório, viu? Quem sabe? Pois é. Muito bacana esse projeto. Muito bacana. Muito obrigada, Letícia, pela sua generosidade, pela partilha. Ivana Barreira, muito obrigada. Sempre bem-vinda. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada também, Ana Rosa. Reencontrar, viu, Letícia? Pois é. Temos que lembrar de onde. Muito obrigada. Aula de inglês. Pode ser aula de inglês, hein? Pode ser. Tá vendo? A gente está sempre estudando, hein, Ana Rosa? Nós duas estamos estudando. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Beijo a todos vocês. Foi um prazer. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima.